bom dia. Hoje eu vou falar aqui, o tema, da aula são os motivos da expansão marítima europeia. Então a gente vai começar a entender por que foi Portugal e Espanha no final do século XV, aí, 1450, metade do século XV, foram os dois países aí que começaram a navegar pelos oceanos e descobriram boa parte do planeta Terra, entre eles, essas novas descobertas, a América e o nosso Brasil, tá? Então, na aula de hoje, o objetivo é entender por que Portugal e Espanha se lançaram aí pelos oceanos, né? O que permitiu isso no século XVI. Lembrando que antes disso, pessoal, a grande maioria das pessoas na Europa acreditavam que o mundo era plano, né? Igual uma mesa. Por incrível que pareça, milhões de pessoas ainda acreditam mesmo ainda hoje, né? Que a Terra aí é uma espécie de uma mesa. Alguns acreditam que ela é cercada por polo, né? De gelo. Outros que era um domo, que eles chamavam, como se fosse uma esfera aí de vidro que protegia o planeta Terra, né? Outros acreditavam na época, por exemplo, que era um abismo eterno. Então a borda do planeta plano aí, né? O cara navegaria até cair num abismo onde todos morreriam. Então, como as caravelas saíam para o alto mar, muita gente não voltava, os barcos, né? Antes das caravelas, eles acreditavam aí que eram esses monstros marinhos, sereias, polvos gigantes, serpentes, né, que devoravam os marinheiros, que viravam os navios. Então existiam dezenas de crenças aí, né, que colocavam muito medo nos marinheiros aí para evitar que fossem para o meio do oceano. Lembrando por que Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, pessoal, serão os dois primeiros países que vão se formar na União Ibérica, tá? Na Europa. Por quê? É naquele processo lá, os muçulmanos dominavam o sul da Europa, esses reinos aí cristãos, né, através da guerra tal, foram expulsando os muçulmanos, aqui é o finalzinho, na época do descobrimento da América, né, restava isso aqui na Península Ibérica dominada pelos muçulmanos, e isso aí deu resultado, né, ao nascimento de Portugal e de Espanha. Então foram os dois primeiros países ali, né, a ter um rei que vai centralizar um grande território, vai poder formar um exército, vai ter muita grana, por exemplo, para pagar navios, né, para se lançarem aí pelo oceano. Essa imagem aqui, pessoal, então eu deixei aqui, ó, ela se chama O Casal Arnolfini. Foi pintado em 1434 pelo Van Eyck, tá? Que é um pintor da região de Holanda, os Países Baixos hoje em dia. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, o que está representando nessa pintura. Aquela classe social que eu falei que surgiu, né, no final da Idade Média e tal, que é a burguesia. Então, essa burguesia são homens e mulheres ali com muita grana, que através do comércio, né, através do sistema de bancos, vão ganhar muita grana. Então, boa parte das viagens que as caravelas vão fazer, e isso era muito caro, serão pagas por investidores aí burgueses, tá? Então, é importante também a ascensão aí, né, da classe da burguesia na Espanha, Portugal e Países Baixos para o começo das navegações. Deixei aqui, pessoal, só para vocês verem, ó, a riqueza de detalhes dessa obra, né? Num período aí de 600 anos atrás que não tinha fotografia, então ela pode ser encaixada, ó, numa pintura aí do período renascentista, né? Olha a fisionomia, aqueles geralmente usavam clara de ovo para dar fixação da tinta na imagem, né? Parece que tá tudo rachadinho, a gente fala craquelado, né? Olha o detalhe aqui, ó. Se a gente olhar no fundo, tem esse espelho. Olha se eu der o zoom no espelho, né? A gente vê os dois aqui, ó, de costas e o artista ali pintando ao fundo, né? Então olha o detalhe do espelho, o detalhe aí dessa obra de 600 anos atrás, ok? Então lembrando que isso aí apresenta para vocês a importância
da burguesia aí na conquista dos mares, tá? Nesse período, pessoal, vai ter um sistema econômico chamado mercantilismo. Então a gente tinha o feudalismo lá na Idade Média, né? Que a riqueza era a terra e coisa e tal. E hoje nós temos o capitalismo, onde o importante é o lucro, hoje quem trabalha hoje é o trabalhador assalariado e o que vale é dólar, né, na economia mundial no bolso. No mercantilismo, pessoal, é um sistema econômico entre o feudalismo e o capitalismo. Então ele vai misturar, né, coisas do capitalismo e ainda do feudalismo. Quais são as três principais características do mercantilismo? Primeiro, metalismo, vem de metal. Então, qual que é a ideia? O importante para um país ser rico é ter metal guardado no cofre. Então, quanto mais ouro Portugal tiver no cofre, mais poderoso será Portugal, tá? Como que vai conseguir metal? Através de uma balança comercial favorável. O que é balança comercial? Provavelmente já devem ter aprendido em geografia. É a diferença, pessoal, do que um país exporta e importa durante um tempo, geralmente um ano. Então vamos supor, ó, o Brasil em 2020 exportou 10 bilhões de dólares, vendeu carne, soja, 10 bilhões. E no mesmo ano o Brasil importou 5 bilhões. Quer dizer, a gente vendeu 10 e comprou só 5. Então a gente ganhou 5 bilhões de dólares, né, lá de fora que entraram no Brasil. Então a gente teve uma balança comercial favorável. Mas poderia acontecer o contrário. O Brasil comprar mais do que vende, ficar no negativo. Aí é uma balança comercial desfavorável. Então, quando um país, né, até hoje, vende mais do que compra, ela junta dinheiro. Na época, o dinheiro era metal. Como que um país pode favorecer a balança comercial favorável? Tendo manufatura, fábrica. Por quê? Porque um produto industrializado vale muito mais do que a matéria-prima. Então, qualquer ideia, ao invés da gente exportar algodão, vamos fazer uma camisa, uma roupa tal e vender mais caro. Então, essas três características do mercantilismo. Metalismo, ter ouro. Para ter ouro tem que ter uma balança comercial favorável e para ter uma balança comercial favorável tem que ter estímulo às fábricas, na época chamadas manufaturas, ok? O que dava muita grana nessa época, pessoal? As chamadas especiarias, que a gente vai ver algumas que vinham dessa região aqui, ó, da China, da Índia. Eles chamavam essa região aqui de Índias, ok? Hoje tem vários países aqui, eles chamavam de Índias. Ano passado eu comentei, ó, que sempre existiu comércio pela Rota da Seda entre as Índias e a Europa. Aqui portugueses e espanhóis, ó, compravam da Itália, né? Essas especiarias, cravo, canela, seda, marfim e outros produtos que vinham daqui. Qual que é o problema? Em 1453, os turcos que viviam aqui nessa região, otomanos, ó, eles vão fechar. Deixa eu ver se dá para pegar aqui um outro esquema. Eles vão fechar, pessoal, essa região aqui, ó. Então toda essa região vai ser conquistada pelos turcos. Ou seja, o caminho por terra aqui, ó, tá fechado as estradas dominadas pelos turcos para os europeus. Já que não dá para ir por terra, vamos por mar. Aí Portugal e Espanha, que estão mais a oeste aqui, ó, serão os primeiros países a tentar chegar na Índia através do oceano, ok? Aqui nós temos algumas especiarias. Então, cravo, pimenta do reino, malagueta. Que nunca viu é a canela, né? Que é a casca de uma árvore, daí quando seca a casca enverga, entorta, né? Então, algumas especiarias. Para quem nunca viu, ó, isso aqui é o cravo, né? Então, ele verdinho aí no pé, é o nascimento de uma florzinha aí. Aí eles colhem, secam e vira aqui o cravo da Índia, né? Até o nome dele. Isso aqui é a noz moscada, ó.
Alguns falam que moscada vem das moscas que ficam aqui no fruto e tal. Então o caroço dela, quando seco, vira noz moscada aí que a gente come geralmente em carne de porco, assim, o pai e a mãe colocam. E uma especiaria, né? Hoje elas são muito baratas, né, pessoal? Só existia na Índia, então era muito caro. Hoje tem no mundo inteiro. Mas uma especiaria que existe na Índia até hoje aí que é muito cara é o açafrão verdadeiro, tá? Esse aqui, ó, que a gente come aqui no Brasil, acho que é cúrcuma o nome verdadeiro. A gente compra no mercado como açafrão, mas ele não é o verdadeiro. O açafrão verdadeiro é esse aqui, ó. Ele é, eu não sei o nome científico dessa parte aqui de uma flor que eles retiram para fazer o açafrão, tá? Então por isso que o açafrão é tão caro, ó. Essa notícia aqui é de 2014, ó. Na época estava custando 1 quilo de açafrão 70 mil reais, né? Como já faz 6 anos aí, deve estar muito mais caro do que isso. Mas também, ó, precisa, pessoal, de 250 mil flores para fazer 1 quilo de açafrão, tá? Então dá para ter uma ideia aí do motivo dele ser tão caro aí até hoje. Quais tecnologias a gente vai ver depois, os navegantes, né, especificamente, vão permitir os portugueses e espanhóis dominarem o mundo? A bússola, que é chinesa e trouxe para a Europa pelos árabes, né? A caravela latina, que é essa caravela triangular que navega em qualquer direção, o primeiro barco a atravessar o oceano. O quadrante, o astrolábio, o sujeito ali, o navegante conseguia achar latitude, longitude, saber onde ele está. E a cartografia aí que desenvolveu-se pra caramba também no período aí renascentista, época da conquista do Brasil. Esse aqui é um dos primeiros mapas, ó, que aparece no Nordeste brasileiro. Ah, mas por que não tem o resto do Brasil aqui e tal, da América? Porque ainda não era conhecido, né? Era somente esse trecho aqui. Ok, pessoal? Então na próxima aula aí a gente vai falar especificamente aí das navegações de Portugal e Espanha, o Vasco da Gama, o Cristóvão Colombo, o Pedro Álvares Cabral, entre outros, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.